Dois, três. Olá, professores, olá, amigo. Eu sou o professor João Batista e estamos no nosso segundo vídeo da série Professor Conquistar os seus alunos. Hoje nós vamos falar de um tema legal, que é o tema Um raio-x para o professor conquistar os seus alunos. Uma analogia entre o aluno e o iceberg. O aluno seria aquele que inicia o ano letivo ou aquele que inicia a vida escolar. Então você vai fazer um raio-x desse aluno. Qual o objetivo? Para você poder relacionar, você relacionar melhor com o seu aluno, até poder também influenciá-lo, persuadi-lo, meu amigo. Então, esse vídeo vai ser muito bom, certo? Então, começando agora o nosso vídeo, então vamos fazer aqui com o iceberg. O que é o iceberg? O iceberg, a maioria dos icebergs tem uma pontinha, que seria essa pontinha aqui, que a gente vai chamar de disfarce. Isso, um disfarce. Então, nesse primeiro contato com o aluno, o professor vê o aluno, vê as roupas do aluno, ouve as palavras, os sons desse aluno, né? E aí você vê os comportamentos, ações. Estudando o livro legal do Robert Chiniachik, que foi o livro que motivou para que eu possa fazer esse vídeo, para que eu possa estar colocando nas redes sociais, foi o meu mentor, mesmo que eu não conheço ele, mas ele motivou para que eu possa estar fazendo esses vídeos, colocando no YouTube sobre relacionamento professor e com aluno. Então, segundo o estudo do Roberto, para que aconteça esse disfarce aqui, devido aos lares familiares ser escasso de carícias. Carícias que eu falo são estímulos. Então, os lares das famílias, nessa vida rotineira, é feita essas carícias, a existência dessa escassez, economia das carícias, né, é devido a uma rotina que é de maneira inconsciente. Por exemplo, um pai que chega de viagem, ele traz um presente para o seu filho. Será se realmente era aquele tipo de estímulo, aquele tipo de carícia que ele precisava, o filho? Será que era só um abraço? Ou você fazer uma pergunta sobre a escola ou o seu dia a dia para esse aluno, pai saber, com esses dias fora de casa? Então, Roberto fala que logo que o bebê nasce, começa, né, inicia ele a ouvir as frases, receber presentes, né, e afagos, e também carícias, esses estímulos. Só que é por uma conduta que seus pais, os pais desse bebê, os amigos desse bebê, os parentes desse bebê valorizam. A mãe quando diz o seguinte: o meu bebê é tão tranquilo, é tão calmo, ele nunca chora, meu bebê. Isso é uma frase característica das mães. Uma outra: o meu bebê é tão calmo que nunca chora, chega até eu esquecer ele no berço. Aí chega um dia que o bebê não está feliz, chora, e a mãe diz o quê? Ih, hoje ele está chatinho. Ou de outra frase: hoje o bebê não tem jeito mesmo, o bebê vai ficar chorando no berço. Rapidamente o bebê percebe que naquele ambiente de escassez, aquele ambiente de economias, de carícias, escassez de carícias, se ele começar a agir espontaneamente, ele não vai receber as carícias que necessita. Então ele muda de postura, muda de comportamento, muda a ação dele, também muda os pensamentos, em consequência muda os sentimentos. E aí, passado algum tempo, vai adotar uma postura, né? Vai adotar essa postura socialmente, e vai cair aonde? Lá na escola. Então, pessoal, esse primeiro contato que vocês têm com o aluno, né? O aluno sente aí, o aluno passa em um disfarce, uma máscara, segundo o Roberto. Né? Porque o aluno, nesse momento, começa a fazer as suas ações, né? Suas ações devido a uma estratégia que ele utilizou naquele ambiente que houve a escassez das carícias, essa economia de carícias. Então, a criança, ela descobriu que para ser valorizada pelos pais, tem que imitá-las. Por exemplo, um pai que fala que meu filho nunca chora,
né? Isso aí seria o que? Aceitação de uma proibição. Imitá-la, por exemplo, que uma mãe que está triste. Aí você vai ver alunos tristes. Pais briguento, pai briguento, pai briguento. O aluno imita aquele pai briguento na escola. Aquele comportamento seria imitar do pai. Uma supervalorização de conduta. Uma criança que é muito comportada em sala de aula, que é muito organizada, né? Que tenha uma organização, né, de comportamento, né, muito valorizada. Então, essa criancinha lá, esse aluno quietinho, ele está para aceitar, ele estaria para satisfazer, ali, né, buscar um valor que seus pais lhe deram. Então a gente vai ter que aprofundar mais um pouquinho aqui, vamos emergir um pouquinho e vamos para a segunda característica. Tem que emergir aqui nesse iceberg, nesse raio-x, lembrando aqui que aqui foi o nível comportamental, quer dizer, as ações que a gente vê, aquelas ações. Então vamos emergir um pouco mais, vamos mergulhar para tirar esse raio-x. Então já vamos para o segundo ponto, que seria a direção das ações. Aqui seria nível de capacidade. Aquelas ações foram direcionadas. Porque nós sabemos que os alunos que chegam até nós professores que chegam até na escola, eles já têm um conjunto de habilidades adquiridas no seu familiar. Os seus conceitos são formados no seio da família, na comunidade em que ele vive, no ambiente em que ele vive. Então, essa experiência, essas habilidades, esses conhecimentos, esses conceitos é que vão direcionar as suas ações, os seus comportamentos. Eu estava em Cajazeiras, do Piauí, um dia, mês passado, agora foi início do mês, fazendo uma revisão para o Enem com o pessoal de lá, com o jovem de lá, e estarei na casa da minha tia Madalena, do meu tio Anselmo, tá bom? Beijo, tia Madalena, abraço, tia Anselmo, lá em casa do Piauí, vocês assistiram esses vídeos. Então, a gente estava debatendo com a tia Madalena sobre a questão da educação, e ela me contou uma história bacana, que agora eu vou usar aqui como exemplo. Ela tinha um aluno que era inquieto em sala de aula, não se concentrava para estudar, não incomodava os outros. E um dia a tia Madalena perguntou para esse rapaz por que ele era por que ele tinha aquele comportamento, por que ele fazia aquelas coisas. E ele simplesmente disse assim: é porque eu sou burro. É porque eu sou burro. E ele disse isso de uma maneira muito tranquila. Quando a tia Madalena perguntou quem tinha dito para ele isso, prontamente ele respondeu: foi minha mãe, professora. Minha mãe que disse que eu sou burro. Então vocês veem aí que esse direcionamento, esse comportamento de sala de aula foi direcionado da mãe, do estímulo que a mãe dele deu. Do estímulo que a mãe dele, quer dizer, as carícias. E ele valoriza isso. Porque quando a criança ela descobre que para ser valorizada nos pais, começa a imitá-las, como eu falei anteriormente. Até aceita uma indicação, aceita uma autorização, supervalorização de conduta. Então, nesse segundo nível aqui, a gente vai ter o que? As profecias. As profecias. Segundo nível seria das profecias. Das profecias. Nível de capacidade. Então, o que eu estou falando aqui? Que você é aquilo que você pensa ver. Você é aquilo que você pensa ver. Então, a visão de uma pessoa em relação à outra acaba por determinando uma verdade e a outra pessoa passa a demonstrar isso. Então, numa profecia, se a pessoa diz que não é boa em matemática, ela passa a profetizar isso. Confessa isso. Eu não sou bom em matemática.
mais do que nós professores de matemática, eu sou professor de matemática, mas que a gente faz estratégias, muda estratégias para o aluno aprender, mas se ele profetizar isso, confessar isso, então ele criou uma ideia e obedece essa ideia de maneira inconsciente, que ele não percebe, porque lá no ambiente escasso de carícias, foi aonde ele conceituou, definiu isso para a vida dele, para o seu comportamento baseado nesse direcionamento lá da sua casa. Então, muitas vezes essa profecia pode ser autorrealizável e destruidora. Porque se eu me colocar dizendo que eu não sou bom em matemática, e ainda encontro professores que reforçam isso, encontro professores que reforçam essa ideia, então eu estou destruindo e transformando esse aluno em um aluno com infelicidade. Vai ser o início da infelicidade. Então, vamos aprofundar mais agora. Vamos emergir, vamos para nível das crenças. Nível das crenças. Seria o sagrado. O nível mais profundo. Das profecias coordena das ações. E essa aqui, das crenças, é que dá sustentação para esse disfarce. E aí, quando está em nível de crença, é mais difícil de se quebrar essa objeção. Porque o profeta ele precisa de uma crença. Se essa profecia estiver dentro de uma crença, aí seria muito forte, muito mais complicado para nós professores quebrar. Fazer aqui só uma distinção de crença para a lei universal. A crença não serve para todo mundo. A lei universal, vamos dizer, uma lei universal física, a lei da gravidade. Todo objeto que sobe, desce. Isso serve para qualquer objeto, quer dizer, vale para todos. Uma crença não. Eu, como professor de matemática, me formei e eu não era um bom aluno de matemática. Só estudar matemática para passar. E quando eu fazer esse curso de matemática, eu relutei muito. Como eu não fico bom de matemática, e eu fui ser professor de matemática. Mas eu quebrei aquela crença e troquei por uma crença, queria acreditar que eu, como professor, posso transformar vidas. Então aquela crença valeu para mim. Então, professores, está aí o raio-x dos alunos, né, com o disfarce, as profecias e o sagrado. Como você vai olhar para o seu aluno, que é para dar uma dica, como melhorar a sua relação com alunos. Em outra oportunidade passarei as técnicas. Foram técnicas que você serve para quebrar as objeções que os alunos têm de aprender. E aí você vai ver o ganho, o melhoramento desses alunos, o desenvolvimento desses alunos com essas técnicas. Então tá aí o nosso vídeo. Quero agradecer a todos aí, a meu afilhado e sobrinho que está filmando aí. Muito obrigado. Vai me ajudar aí. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!